Podcast de hoje é Dicas de Viagem. Vamos falar sobre a Espanha, depois de suas dicas de viagem. A Espanha tem como língua oficial o espanhol, que na atualidade é a segunda língua do comercial internacional. Muitos países falam o espanhol. Na América Latina, inclusive os Estados Unidos, o espanhol é fluente. Bom, mas agora vamos voltar à Espanha. Tem uma história muito rica. Você sabia que os europeus começaram a chegar ao continente latino em fins do século XV e início do século XVI? A Espanha e Portugal foram dois países que pouco sofreram com os avanços protestantes, pois os reis católicos permaneceram fiéis ao Papa e contavam com ele para legitimar o seu processo expansionista. Foram grandes responsáveis pelo cristianismo, mas um mártir da Itália, Santa Teresinha, que é de Ávila, que nasceu em Ávila, que é a capital da província espanhola com o mesmo nome e é uma cidade situada na região de montanhas ondulantes a noroeste de Madrid. Bom, agora vamos para dicas de pontos turísticos. Cidades conhecidas: Madrid, o convento de Santa Teresa em Ávila, um dos pontos mais altos de visitação de turismo, localizado na região de Castela de León. Para quem vocês não sabem, Santa Teresa, ela foi uma mártir que lutou contra o protesto. A sua história. Cidade histórica de Castilla on León, que é a igreja, que também é localizada lá de Lorenzo de El Escorial, na Basílica do Mosteiro do Escorial. A Espanha é muito conhecida por ter várias igrejas, como religião cristã, pois, como eu já tinha dito, a Espanha e o Portugal lutaram contra o protestante por causa dos seus reis que eram fiéis aos seus papas. Há mais também a cidade de Santiago de Compostela. Dizem que ali está enterrado o apóstolo Tiago. Você sabia que todos os anos milhares de pessoas percorrem o caminho de Santiago, a maioria das vezes a pé, para reviver aqueles momentos? Uma das curiosidades dessa, de, daqui é que também houve várias histórias de que lá é uma celebração. A Catedral de Santiago de Compostela foi construída no século XII, sob as ordens de Afonso II, ao saber que os restos mortais supostamente do apóstolo Tiago estariam enterrados na cidade de Trinquestró, que é um nome bem difícil de se falar. Agora vamos falar de algumas comidas típicas. A comida típica de países mediterrâneos com muitos frutos do mar e arroz, como por exemplo o paello, ou na língua portuguesa, paella, que é um alimento de frutos do mar bem delicioso. A melhor época para se conhecer o país é o verão europeu. E não se esqueça que o inverno é muito frio, devido à Europa, já indica muito, porque na Europa era muito frio e vários animais da era glacial sobreviviam. Hoje eles não existem mais, eu não sei nem porque eu tô falando isso. Culturas das danças espanholas são a bolero, o passo doble, o zarzuela e outras, e são várias danças da sua cultura. E é bem importante. Mas a gente já terminou de falar aqui sobre a Espanha, sua história, sua cultura, sua melhor época para se conhecer, comidas típicas e dentre outras. Mas não se preocupe, porque a gente vai falar de outro país bem importante da Oceania. Pois nós iremos falar da Austrália. Sim, um país muito importante. A Austrália é um país da Oceania situado ao sudoeste do continente. Encontra-se localizadamente totalmente no hemisfério sul. Território ocupado uma área de 7,6 milhões de quilômetros segundos por hora,
que parece uma imensa ilha envolvida pelos oceanos Índicos e Pacíficos. Mas agora vamos falar do turismo, que é bem famoso, né, pela região, o que é bem importante, porque lá tem vários indígenas e suas culturas é o que protege muito o país e o que deixa o país tão incrível, né? Eu até mesmo gosto da Austrália. E lá foi da onde teve Charles Darwin, Urulu e o deserto da Austrália. Esse é bem conhecido, mas ninguém pode subir no Urulu, por ser um solo sagrado dos indígenas. Ocidentalmente, a cordilheira australiana, elas recebem o nome de planícies centrais, região de corta dois importantes rios, o Murray e o Darling. Para quem vocês não sabem, o Urulu foi uma pedra que era no fundo do mar. Quando a Terra começou a se formar, no Paleozoico, havia o mar inteiro. E após a extinção dos dinossauros, é que veio a formação da Terra. O Urulu era uma pedra que ficava no mar, mas após se emergir, era considerado uma das pedras gigantes pelos indígenas da região. Esse deserto ele é um pouco habitado, só 10% devido ao seu calor. Então, essa história aí do Urulu e da vida da Austrália é bem interessante. Mas por que deles ser um solo sagrado pelos indígenas? Pois há muito tempo eles foram os primeiros habitantes, para vocês saberem, da Austrália, antes dos colonos chegarem. E mais uma coisa, o Urulu, ele é lembrado muito como uma montanha, mas não, ele é só uma pedra. Mas não quer dizer que essa é uma pedra normal que ninguém não deve ligar. Por ser algo muito religioso para os indígenas, tipo algo sagrado, é protegido devido à lei do governo como preservação, mas ainda assim é uma área de turismo. Ou seja, se você quiser visitar o Urulu, você pode ir completamente, mas você terá que seguir as regras de lá. Ou seja, o Urulu é algo da evolução da Terra. Mas agora vamos falar de Sydney. Sim, que apareceu em vários filmes que as crianças conhecem muito bem. Sydney é localizado numa cidade, e a sua famosa estrutura é o que chama a atenção da Austrália, junto com o Urulu. Esse lugar é muito conhecido e muito famoso, a capital do estado de Nova Gelas do Sul e uma das maiores cidades da Austrália, especialmente conhecido pela Ópera de Sydney, que fica na orla e tem um desenho inspirado em velas de barco. O enorme Porto Delig e o Porto de Círculo. A melhor época para conhecer é definitivamente durante a primavera ou verão, ou seja, entre setembro e fevereiro. Dezembro e janeiro são os meses ideais para quem quer aproveitar as festas de fim de ano, ou seja, se a Austrália ela também é boa para comemorar os fins de ano. Então, caso você pense em se divertir com a sua família, tá aí uma ótima ideia, uma ótima opção, a Austrália. Mas lembrando, a Austrália, mesmo ela sendo linda, ela é considerada como um dos lugares mais mortais, com 72 espécies perigosas do mundo. Aí está uma sobremesa deliciosa da Austrália, a pavlova, que é bem conhecida no mundo todo. Essa delícia você pode experimentar na Austrália, mas você também tem as receitas na internet. Então, se você tiver com vontade, você pode até fazer à vontade, inteiramente incrível essa doçura, espessura de doce. É perfeito para a família toda. É muito perfeito. O Aka dos indígenas Maori, que era usada para intimidar os inimigos, como uma paixão e dentre outras coisas. E isso era muito importante para os indígenas, já que havia vários inimigos em suas terras. Mas após a chegada dos colonos, a história foi outra.
Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se inscreva no canal e curte o sininho. Tchau!